pessoal, vamos para a nossa segunda aula sobre imputabilidade. Nós estamos estudando o artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal, ele trata daqueles casos em que o agente tem uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado e era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O parágrafo único, como a gente já viu na aula passada, traz uma redução de pena, dizendo que, se aquele agente, em virtude da perturbação da saúde mental ou pelo desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, ele vai ter uma redução de pena, que varia de 1 a 2/3. Eu gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo aqui e compartilharem eles na rede social e assim por diante. Queria também agradecer a todo mundo que comenta aqui as aulas, porque é de muita utilidade para que o desenho de direito continue melhorando e para dar aquele ânimo nos professores também. Bom, vamos lá. Nós já começamos o estudo e agora nós vamos ver uma denúncia oferecida em face de um inimputável. O que acontece? Bom, tomando conhecimento de que um agente comprovadamente inimputável praticou um fato típico e antijurídico, ou seja, praticou um crime, um furto, por exemplo, o promotor de justiça ele deve denunciar esse agente. Ele deve narrar com exatidão os fatos que ele cometeu, para que durante a instrução do processo possa ser assegurada a ampla defesa para esse sujeito. Ao final da peça acusatória, ao final da denúncia, deve o promotor, mencionando a causa dirimente da culpabilidade, ou seja, mencionando o artigo 26, caput, pugnar pela absolvição do réu, com a consequente aplicação da medida de segurança. Nós já vimos na última aula que essa sentença é chamada de absolutória imprópria, porque, apesar de absolver, aplica uma medida de segurança. Não haverá uma possibilidade aqui de ser formulado um pedido condenatório, porque a peça ela teria que ser rejeitada por faltar uma das condições necessárias ao regular exercício do direito de ação. Qual dessas hipóteses que faltaria? A possibilidade jurídica do pedido. Não daria para ele pedir a condenação de um inimputável. Como funciona, então, a absolvição sumária? Se for constatada, através de um exame psiquiátrico, a inimputabilidade do acusado, que, ao tempo da ação, tinha parcial capacidade de entender o caráter ilícito da ação, mas não de determinar de acordo com esse entendimento, tem que se impor, ainda na fase da pronúncia, a sua absolvição sumária. Aqui nós estamos falando do rito do júri. O rito do júri ele tem duas fases. A primeira fase dele será aquela fase igual à instrução processual normal. E a segunda fase, aonde acontece o júri. Nessa primeira fase, o réu ele pode ser absolvido sumariamente. E, se houver tal laudo, como eu já expliquei, ele deve ser absolvido sumariamente com a aplicação imediata de uma medida de segurança, sem ter a necessidade de submetê-lo a julgamento pelo tribunal do júri. Assim, constatada a inimputabilidade do agente, bem como a periculosidade dele, em virtude de uma doença mental, mostra-se adequada a aplicação da medida de segurança após a sua absolvição sumária. Não teria nenhum problema aqui ele ser absolvido sumariamente e ainda assim cumprir uma medida de segurança. Como funciona a semi-imputabilidade e o julgamento pelo júri? Se for realizada uma perícia médica, como a gente está estudando, um incidente de sanidade que aponta a parcial condição de entendimento do caráter ilícito do fato ou de autodeterminação, nesse caso, não está autorizada a absolvição sumária com aplicação de medida de segurança, que seria a absolvição imprópria. Por quê? Porque aqui estaria diante de uma eventual semi-imputabilidade, aquela que a gente estudou do artigo 26, parágrafo único do Código Penal. E ele deve, assim, o acusado ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri. E nessa ocasião, essa circunstância vai ser quesitada pelo Conselho de Sentença, que vai definir se vai ou não absolvê-lo ou considerar a semi-imputabilidade. E no caso dos cleptomaníacos, se ficar comprovada a cleptomania e a capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato praticado, mas a incapacidade de determinar de acordo com aquele entendimento, tem-se a semi-imputabilidade do réu. Este é o exemplo maior dessa semi-imputabilidade, a cleptomania. Ou seja, o que é a cleptomania? É o sujeito que não consegue, ele sabe que aquilo é crime, mas não consegue conter o seu impulso e acaba furtando outras pessoas. Esse é o cleptomaníaco. Aqui eu posso dar uma redução de pena para ele se ficar comprovado que ele sabe que aquilo é um crime, mas não consegue se controlar.
por alguma doença. E como funciona o inimputável preso e o constrangimento ilegal? Se foi imposta para o agente uma medida de internação em face da inimputabilidade dele, irá constituir constrangimento ilegal a permanência desse em um estabelecimento penitenciário. Nesse caso citado, é evidente constrangimento ilegal, porque não pode o agente que sofreu uma medida de segurança, que foi imposta a ele uma medida de segurança, responder essa medida de segurança, cumprir essa medida de segurança em um presídio comum, só porque não tem hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Essa insuficiência de recursos do Estado, ela não pode ser fundamento idôneo a manter o agente preso em regime prisional, quando outra pena foi lhe imposta, como a medida de segurança. Ou se transfere o agente para um hospital de custódia, ou deve-se liberar esse agente. O Estado não pode, pela sua deficiência, manter o agente preso. E como funciona, então, a substituição da internação por uma medida de tratamento ambulatorial? Em alguns casos excepcionais, é admitida a substituição da internação por uma medida de segurança de tratamento ambulatorial, quando a pena estabelecida para o tipo é a reclusão e manifesta desnecessidade da internação. Aí a pessoa pode ficar em tratamento ambulatorial. Atenção aqui a um último ponto. Dentro dessa regra da imputabilidade, pode um doente mental ser considerado imputável, bastando para isso que no momento da sua conduta ele tivesse capacidade de entendimento e de autodeterminação. O que tem que ser visto aqui é se isso foi retirado ou não pela doença mental. Como que isso vai ser visto? Assim como nós já explicamos, por uma perícia. Se houver uma perícia que comprove que naquele momento ele não podia entender, ali ele é considerado inimputável. Porém, se considerar que apesar dele possuir uma doença mental, ele tinha sim uma capacidade de entendimento e autodeterminação, não vai ser-lhe aplicada então a medida de segurança, ele vai ser julgado como uma pessoa normal. Nós acabamos de estudar, assim, o artigo 26. Nas próximas aulas, nós vamos estudar o artigo 27, que é a menoridade, e também a embriaguez no artigo 28, que são causas de imputabilidade. Vamos fazer um resumo bem rápido para vocês aqui do artigo 26. O artigo 26 trata de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Quais são os efeitos? São dois. A supressão da capacidade no momento da conduta ou a redução dessa capacidade. No primeiro efeito, qual é a consequência jurídica? Ele vai ser um inimputável. Vai receber uma medida de segurança. A sentença aqui será absolutória, porém imprópria, porque aplicará essa medida de segurança. É o não imputável ou o inimputável. Já o semi-imputável, ele tem a redução da capacidade somente. E qual que é a consequência disso? Ele vai ter a pena reduzida ou a medida de segurança, substitutiva da pena reduzida. Este é o chamado sistema vicariante ou unitário, que autoriza então o magistrado a aplicar ao semi-imputável uma pena ou somente a medida de segurança. Ela é uma fórmula alternativa. Ela não pode aplicar ao mesmo tempo as duas coisas. Ou se aplica a pena ou dá a substituição. O sistema que permite a aplicação ao condenado sucessivamente das duas sanções, ou seja, pena e medida de segurança, é chamado de sistema duplo binário ou de dois trilhos. Bom, pessoal, esse é o esqueminha aqui dessa aula. Até uma próxima aula. Vou pedir para vocês, então, que curtam e compartilhem esta aula aqui e que continuem seguindo o Desenhando Direito, sempre trazendo alguma novidade para vocês. Não se esqueçam, se quiserem acompanhar todas as aulas e terem material bem completo mesmo, nós temos o livro Direito Compacto. São 4 volumes que tratam da parte geral. Muito obrigado e até uma próxima.